Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje o noticiário está pesado, hein? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Iniciamos falando sobre um ataque russo que atingiu uma unidade militar ucraniana em pleno momento de exercício. Isso aconteceu em Sumy, na região nordeste da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 6 soldados foram mortos em um ataque de míssil russo na região de Sumy. O míssil russo atingiu uma área de treinamento militar, mais especificamente num campo de tiro. Outras 10 pessoas, segundo a Guarda Nacional da Ucrânia informou numa publicação no Facebook, teriam sido feridas. Segundo esse mesmo comunicado, o comandante da unidade foi imediatamente suspenso enquanto uma investigação oficial é conduzida. A declaração diz: uma investigação interna sobre o incidente está em andamento. O comandante da unidade militar foi suspenso e as informações necessárias foram repassadas às agências de aplicação da lei. Agora, o que chama a atenção, gente, é que Moscou veio com uma versão bem mais agressiva, né? Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque teria matado até 70 militares ucranianos. Eles dizem que o alvo era um campo de treinamento perto da cidade de Shostka. A gente sabe que nesse tipo de guerra de informação, as versões dos dois lados costumam divergir bastante, né? Para vocês terem uma ideia, entre os diversos veículos internacionais que eu leio toda manhã, eu também leio a agência de notícias TASS e o Kyiv Independente. Vocês não fazem ideia da diferença que há nos números entre eles. A diferença é gritante, sempre supervalorizando a baixa do inimigo e subvalorizando a própria baixa, né? Por isso aqui no canal eu evito informar número de mortos em batalhas, pois sei que esses números são sensíveis e sempre vão ser usados como armas. Essa diferença entre esses 6 militares mortos de um lado e 70 do outro é uma demonstração do que eu estou falando. Bom, mas do outro lado, a Rússia também foi alvo de intensos ataques, tá? Segundo os militares da Ucrânia, 10 drones atingiram uma fábrica de semicondutores na região de Oriol, no oeste da Rússia. E, segundo esse comunicado, um incêndio chegou a ser registrado no local. A instalação atingida, chamada de Fábrica de Dispositivos Semicondutores de Pokrovsk, tem uma importância estratégica enorme. De acordo com o que foi publicado no Telegram, essa planta fornece componentes para várias empresas russas, incluindo aquelas que fabricam os mísseis Iskander e Kinzhal, 2 dos armamentos mais sofisticados usados por Moscou até agora, né? Nas palavras do comunicado ucraniano, essa é uma das principais empresas da Federação Russa na área de desenvolvimento e produção de dispositivos e componentes semicondutores. Bom, até o momento em que eu gravei esse vídeo, Moscou não havia comentado o ataque. Mas não foi só a fábrica que foi alvo, tá? Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as defesas aéreas do país derrubaram nada menos que 232 drones ucranianos em várias regiões russas, e isso só hoje. Alguns desses drones chegaram a se aproximar de Moscou e, por causa disso, os principais aeroportos da capital chegaram a suspender voos por um tempo como medida de segurança, né? Claro, gente, a região metropolitana de Moscou tem mais de 21 milhões de pessoas. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que 3 drones foram abatidos a caminho da capital, mas que, felizmente, até o momento não há informações de feridos. A guerra dos drones, como temos visto, virou um laboratório de inovação bélica, né? Tanto Moscou quanto Kiev têm investido pesado, tanto na compra quanto no desenvolvimento de novas tecnologias de drones. E não é só isso, tem também uma corrida paralela por maneiras de destruir esses equipamentos. E essa guerra vai desde sistemas de interferência eletrônica de ponta até espingardas de fazendeiros. Agora, gente, os soldados têm relatado o medo real dos drones. O uso de vídeos de ataques fatais tem virado ferramenta de propaganda dos dois lados, né? Em muitos desses registros, a gente vê soldados sendo atingidos em momentos íntimos, né, como em banheiros ou tentando fugir de veículos em chamas. Bom, gente, como temos percebido, o clima também está esquentando no Báltico. Segundo o Kremlin, a Rússia vai defender seus navios no Mar Báltico com todos os meios disponíveis. Essa declaração veio depois daquele episódio que Moscou chamou de tentativa de pirataria por parte da Estônia. Vocês lembram? Bom, para quem não lembra, a história começou quando a Estônia tentou interceptar um navio-tanque com destino à Rússia, que estaria ligado à chamada Frota Fantasma. É o nome que eles dão à frota usada pela Rússia para burlar as sanções impostas pelo Ocidente ao petróleo russo. Segundo o governo estoniano, durante essa tentativa, um caça russo entrou no espaço aéreo da OTAN sobre o Mar Báltico numa violação direta que preocupa a aliança. Depois disso, no domingo, Moscou deu o troco. Reteve um petroleiro de bandeira grega em águas russas, logo após ele ter saído de um porto da Estônia. A informação foi divulgada pela emissora pública estoniana E e o navio já foi liberado. Mas, claro, o recado foi dado, né? Esse tipo de ação, gente, levanta o sinal de alerta para possíveis interrupções nas rotas de navegação do Báltico,
que são extremamente importantes para o escoamento de petróleo. Ou seja, além da tensão política e militar, tem um risco comercial e energético embutido nisso tudo. Veja o que Dmitry Peskov disse. Como os últimos eventos mostraram, diante de uma tentativa de ataque pirata a um dos nossos navios, a Rússia demonstrou que é capaz de reagir com dureza. Peskov também deixou claro que Moscou está pronto para usar todos os meios disponíveis dentro do que considera o arcabouço do direito internacional e que existem diversas opções na mesa para responder a esse tipo de incidente no futuro. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reforçou esse tom e acusou a OTAN de conduzir ações agressivas no Mar Báltico que, segundo ela, estariam atrapalhando a liberdade de navegação. Isso foi dito em referência direta à tentativa fracassada da Estônia de apreender o petroleiro russo. Gente, a questão é que uma hora alguém que não tomou o remedinho pela manhã pode acabar passando do ponto, né? E a situação pode se agravar ainda mais do que está. Enquanto isso, meus amigos, mostrando que ninguém está seguro, mais uma situação de fragilidade atinge a cúpula do governo de Trump. Um hacker conseguiu invadir a plataforma de mensagens usada por Mike Watts, ex-assessor de segurança nacional de Trump, e acabou acessando mensagens de um número muito maior de autoridades do que se imaginava. Segundo a imprensa internacional, mais de 60 usuários do governo dos Estados Unidos estavam usando esse serviço chamado telemensagem, que é uma versão customizada de aplicativos como o Signal, voltado para o ambiente institucional. A plataforma permite que as mensagens sejam arquivadas conforme as regras de comunicação oficial dos Estados Unidos. Esse vazamento veio à tona por meio de uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos que se dedica exatamente a preservar e divulgar documentos hackeados de interesse público. A análise revelou que os dados interceptados incluem comunicados de agentes de emergência, funcionários de alfândega, diplomatas, membros do serviço secreto e até um funcionário da Casa Branca. As mensagens acessadas cobriam um intervalo de cerca de um dia, e isso encerrava no dia 4 de maio, e muitos desses registros eram fragmentados. Mesmo sem conseguir verificar o conteúdo completo da base de dados, em pelo menos meia dúzia de casos, os números de telefones vazados batiam com os donos reais. Um dos contatos interceptados, por exemplo, era de um requerente de auxílio junto à FEMA, a Agência de Gerenciamento de Emergência dos Estados Unidos. A própria vítima confirmou que a mensagem era verdadeira. O mesmo aconteceu com uma empresa do setor financeiro que teve suas mensagens acessadas e confirmou a autenticidade. Até o momento, segundo a agência, nenhuma informação altamente sensível foi identificada nesse vazamento. E também não foram encontrados registros de conversas de Watts ou de outros membros do gabinete, Mas alguns chats traziam detalhes sobre planos de viagem de autoridades de alto escalão. Um dos grupos de mensagem, por exemplo, se chamava POTUS Home Vacation Press e parecia tratar da logística de um evento no Vaticano. Outros citavam a viagem de funcionários dos Estados Unidos à Jordânia. O que não está claro até agora é como exatamente cada órgão do governo vinha usando telemensagem, A empresa que administra o sistema, chamada Smash e sediada em Portland, no Oregon, suspendeu o serviço no dia 5 de maio por precaução. Desde então, não respondeu aos pedidos de comentários sobre o vazamento. Bom, agora tem uma questão que os especialistas em cibersegurança falam, que mesmo que as mensagens em si não tragam conteúdos sensíveis, o conjunto de metadados pode representar um risco de contra-inteligência bem sério. Isso inclui informações como quem falou com quem, quando, por quanto tempo e em que grupos, algo que pode revelar muito sobre a estrutura de comunicação do governo dos Estados Unidos. Só para lembrar, gente, o Watts já tinha se envolvido em outro episódio polêmico, Em abril, ele foi flagrado numa reunião de gabinete usando o Signal e acabou adicionando, por engano, um jornalista a um grupo onde membros do governo Trump discutiam ataques aéreos no Iêmen em tempo real. Depois disso, ele saiu do cargo, mas continuou na administração. Trump chegou a anunciar que pretende nomeá-lo como embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Bom, gente, parece que o Washington está dando uma atrapalhada em uma negociação brasileira aqui no Prata, hein? Pois é. Em uma audiência no Senado dos Estados Unidos, Marco Rubio ventilou o interesse da Casa Branca em comprar a energia excedente do Paraguai, que é produzida pela usina de Itaipu para abastecer projetos de inteligência artificial. Segundo Rubio, o desenvolvimento de novas tecnologias como a IA vai exigir mais energia do que o mundo produz hoje. E isso, na visão dele, abre uma oportunidade para países como o Paraguai, que tem energia limpa e excedente para vender. Veja o que ele diz. Precisamos estar na mesa para falar sobre nossa parceria com países que têm essa energia. Por exemplo,
O Paraguai, que tem uma hidrelétrica e estava em um longo acordo com o Brasil, e esse acordo agora expirou, e eles estão tentando descobrir o que fazer com essa energia. E ele ainda completou com uma frase que deixou muita gente de orelha em pé. Eles não podem colocar a energia num tanque e transportar pelo mar. Então alguém esperto precisa ir ao Paraguai e abrir uma instalação de ar. Ou seja, não é apenas um negócio distante, tem que haver uma presença aqui, né? Para quem não lembra, a usina hidrelétrica de Itaipu é uma das maiores do mundo, né? Controlada pelo Brasil e pelo Paraguai. A produção dessa energia é dividida meio a meio, 50% para o Brasil, 50% para o Paraguai. Só que, historicamente, como sabemos, o Paraguai não consome toda a energia que tem direito. E o que fazer com o que sobrou? Vende esse excedente para o Brasil. Esse acordo de vender o excedente, que durava décadas, expirou em 2023 e agora os dois países estão renegociando os termos do chamado Anexo C, que é o que define as regras para o uso e comercialização desse excedente. E como vocês puderam ver, Rubio mencionou isso de forma bem explícita, né? A fala dele é claro que acendeu um alerta em Brasília, né? Segundo especialistas, essa movimentação dos Estados Unidos pode atrapalhar diretamente os interesses do Brasil nas negociações com a Assunção. O ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Luiz Eduardo Barata, disse o seguinte: faz sentido a estratégia dos Estados Unidos. É factível a instalação de plantas no Paraguai para utilizar a energia da usina. Sem dúvida, isso vai dificultar a negociação entre Brasil e Paraguai sob o anexo C. O Paraguai não tem hoje muitas cartas na manga. Mas depois da fala de Rubio, passa a ter, né? Entendeu? Em fevereiro desse ano, Brasil e Paraguai chegaram a avançar nas negociações e firmaram o compromisso de assinar o novo anexo C até maio. Gente, mas o processo foi travado por causa daquele desgaste diplomático, né? A notícia de uma suposta invasão hacker da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ao sistema de governo paraguai. Isso acabou gerando um mal-estar que congelou as conversas. Gente, vejam só o cenário, hein? De um lado, os Estados Unidos mostrando interesse direto na energia de Itaipu. Do outro, o Brasil tentando renegociar um acordo essencial para garantir seu acesso ao excedente. E no meio disso tudo, o Paraguai, que está meio bolado com o lance da ABIN, agora passa a ter um trunfo valioso nas mãos. E, aparentemente, mais de uma opção na mesa. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, nesta quarta-feira, países da Europa condenaram um episódio envolvendo tiros disparados por soldados israelenses perto de uma delegação diplomática na Cisjordânia ocupada. A situação foi séria o suficiente para fazer Itália e França convocarem os embaixadores de Israel e exigirem explicações. A justificativa dos militares israelenses foi a de que a delegação se desviou da rota aprovada e entrou numa área onde não estava autorizada a estar. A explicação oficial é que os soldados teriam disparado tiros de advertência para afastá-los. Poxa, que forma diplomática de tratar diplomatas, hein? As imagens transmitidas pela TV israelense mostram pessoas correndo em direção a veículos com placas diplomáticas, enquanto tiros podiam ser ouvidos ao fundo, ou seja, o clima foi no mínimo tenso. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, comentou o caso na Rede X, dizendo que o episódio foi inaceitável. Já o chanceler italiano, Antonio Tajani, afirmou que o embaixador de Israel em Roma teria que se explicar sobre o ocorrido. A reação da Alemanha também foi dura, e isso chama atenção, uma vez que Berlim costuma ser um dos principais aliados de Israel, né? O Ministério das Relações Exteriores alemão falou em disparos não provocados e destacou que a delegação estava oficialmente registrada e atuava em coordenação tanto com a autoridade palestina quanto com o próprio exército israelense. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, pediu uma investigação oficial. Veja o que ela disse. Pedimos a Israel que investigue esse incidente e também responsabilize os responsáveis por quaisquer ameaças à vida dos diplomatas. E esse não é um episódio isolado, né? O incidente ocorre em meio a uma pressão internacional crescente sobre Israel, principalmente por causa da guerra em Gaza, que já dura 20 meses. As Nações Unidas alertaram que a população local está à beira da fome após 11 semanas de bloqueio israelense. Na terça-feira, Kallas já havia sugerido uma revisão do acordo comercial entre a União Europeia e Israel como resposta às ações israelenses em Gaza, ou seja, o isolamento diplomático de Tel Aviv só aumenta. A Turquia também se manifestou. Segundo o Ministério das Relações Exteriores turco, os disparos contra diplomatas, inclusive turcos, foram mais uma demonstração do desrespeito sistemático de Israel pelo direito internacional e pelos direitos humanos. A Espanha confirmou que um diplomata espanhol estava entre o grupo e afirmou estar em contato com os outros países afetados
para coordenar uma resposta conjunta ao que chamou de ação veementemente condenável. Do lado palestino, o Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina declarou que a delegação estava em uma missão oficial para observar e avaliar a situação humanitária e documentar violações em andamento cometidas por Israel, e classificou os disparos como violação do direito internacional. Gente, mais um episódio que coloca Israel sob escrutínio, né? Não só pela guerra em Gaza, mas agora também por suas ações diretas contra missões diplomáticas em território ocupado. Bom, meus amigos, agora vamos falar sobre a visita do presidente da África do Sul à Casa Branca, que já adianto, o que não faltou foi situações constrangedoras. No encontro com Cyril Ramaphosa hoje, quarta-feira, Trump aproveitou a ocasião para confrontar diretamente o presidente sul-africano com algumas das questões mais polêmicas entre os dois países. Entre elas estava uma acusação antiga feita por Trump, a de que haveria um genô... branco na África do Sul. Essa alegação vem sendo rejeitada oficialmente pelo governo sul-africano, que afirma que os crimes violentos no país atingem majoritariamente a população negra, que também representa a maior parte da sociedade. O país tem, de fato, altas taxas de homicídio, mas não há qualquer evidência que comprove perseguição sistemática à minoria branca. Mesmo assim, gente, depois de uma conversa inicial em que Trump elogiou jogadores de golfe sul-africanos e Ramaphosa tentou direcionar o diálogo para temas como comércio e minerais estratégicos, o presidente norte-americano resolveu mudar o tom. Ele apresentou um vídeo que, segundo ele, mostrava provas de um suposto genô... de branco. Enquanto o vídeo era exibido, Ramaphosa permaneceu quase sem expressão, em silêncio, apenas virando o pescoço de vez em quando para olhar para a tela. Já Trump dizia que ali estavam os túmulos de milhares de fazendeiros brancos. O presidente sul-africano respondeu dizendo que nunca tinha visto aquelas imagens antes e que gostaria de saber onde aquilo foi filmado. E a cena ficou ainda mais carregada quando Trump começou a mostrar cópias impressas de artigos sobre assassinatos de sul-africanos brancos. Enquanto folheava os papéis, repetia a palavra death, morte, né? Ramaphosa tentou responder dizendo que sim, havia violência no país, mas que a maioria das vítimas era negra. Trump então interrompeu: os fazendeiros não são negros. E aí Ramaphosa replicou com calma: essas são preocupações sobre as quais estamos dispostos a conversar com o senhor. A gente vai lembrar que Trump já vinha criticando abertamente a África do Sul por sua política de reforma agrária, né, que busca corrigir as desigualdades criadas durante o apartheid. Além disso, suspendeu ajuda ao país, expulsou o embaixador sul-africano de Washington e até ofereceu refúgio a brancos africâners, com base em denúncias de discriminação racial que o governo de Pretória classifica como infundadas. Trump também atacou a iniciativa da África do Sul de mover um processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça por genô... o que aumentou ainda mais o atrito diplomático. Segundo o governo sul-africano, essas acusações de Trump são inverídicas e ignoram completamente o contexto histórico do país. Um país que, como sabemos, viveu por décadas sob um regime de dominação branca legalizada, o chamado apartheid, e que ainda luta hoje para superar os efeitos disso. Gente, no fim do apartheid, lá em 1994, a propriedade da terra era extremamente concentrada nas mãos da minoria branca. Bom, para vocês terem uma ideia, cerca de 85% das terras agrícolas aráveis estavam nas mãos de brancos, enquanto a maioria negra praticamente não tinha acesso a terras produtivas. Bom, mas com o novo governo democrático, tudo melhorou, né? Foi lançado realmente um programa de reforma agrária com uma meta bem ambiciosa: transferir 30% das terras comerciais para proprietários negros em 20 anos. Mas essa meta não foi alcançada, como mostram os dados disponíveis, e desde então muito pouco mudou nessa estrutura de posse da terra. Um levantamento oficial de 2017 revelou que pessoas brancas ainda detinham cerca de 72% das fazendas e propriedades agrícolas privadas, mesmo representando apenas cerca de 7% da população. Em contrapartida, sul-africanos negros, que são aproximadamente 80% da população, controlavam apenas 4% dessas terras agrícolas privadas. Ou seja, 30 anos depois do apartheid, a economia sul-africana ainda está profundamente dividida por raça. Isso aparece nos rendimentos, na distribuição de riqueza e nos espaços de poder econômico. A maioria da força de trabalho é negra, mas essa população sofre com taxas muito mais altas de desemprego e pobreza do que qualquer outro grupo. No segundo trimestre de 2024, a taxa oficial de desemprego entre negros era de 37,6%, enquanto entre os brancos estava em apenas 7,9%. E quando o assunto é violência letal,
A distribuição também segue um padrão socioeconômico. Cerca de metade de todos os homicídios do país se concentram em apenas 12% das delegacias de polícia, delegacias que atendem principalmente as periferias urbanas e as townships, áreas onde a população é majoritariamente negra e pobre. Segundo a Fact Check, de 1994 até 2018, mais de 500 mil pessoas foram assassinadas no país, e a maioria quase que absoluta das vítimas era negra, o que, claro, reflete a própria estrutura social e demográfica do país. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.